Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga, benção. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência em Cena. Na década de 80, no estado da Flórida, onde diferentes vertentes do metal estavam em seu auge, surge um som com a guitarra distorcida e baixo mais acelerado. A origem desse tipo de música e do próprio termo utilizado para sua definição é controversa. O chamado death metal tem o thrash metal como principal influência. O thrash é um subgênero do metal que possui um ritmo mais acelerado do que de outras bandas que vieram antes dele, e surge também como forma de resistência aos padrões da indústria. O death metal, tradicionalmente, possui a temática do terror em sua narrativa, envolvendo ocultismo, slasher, que é um gênero de terror que envolve assassinato, satanismo, mitologia no geral, mas também acabou se dividindo em diversos caminhos. A política e a filosofia também são temas que aparecem em algumas bandas. No Frequência em Cena de hoje, você acompanha o tema Death Metal Antifascista. Iremos abordar a origem do Death Metal, seu desenvolvimento no Brasil e também a questão política dentro da cena. Em seguida, você acompanha a entrevista com um vocalista da cena pernambucana dessa nova geração. No episódio 10, falamos sobre a música extrema. Lá, você acompanha um resumo de como o subgênero influenciou o death metal. No início dos anos 80, bandas como Guns N' Roses e Aerosmith estavam em seu auge. O chamado hard rock foi o queridinho da grande mídia da época. Ao mesmo tempo que tinha esse som considerado limpo e comercial, a cena underground estava nativa, e o grupo de metaleiros que fazia parte dela decide criar o thrash metal, como contraponto a esse rock mais leve que estava fazendo sucesso. O thrash metal é um subgênero do heavy metal, que é influenciado musicalmente pelo speed metal, que em português significa metal acelerado, que seria uma versão aprimorada e mais rápida do heavy metal britânico. O thrash metal possui um ritmo mais agressivo do que o speed e o heavy metal, principalmente no tempo da bateria e da guitarra. A estética visual do thrash inicialmente possuía influência do movimento punk. A gente vê isso inclusive nas próprias jaquetas, as barrel jackets, que fazem parte do thrash e vieram do punk. Essa estética também influenciou nas letras, por isso é comum você encontrar letras antigas de thrash metal que falam sobre guerras, desigualdade e religião. Após a ascensão desse gênero, surge então death metal, o famoso metal da morte. Por causa da influência do thrash metal na criação do death metal, há uma discordância entre os fãs da banda Possessed com os da banda Death. Em 83, surge a banda Possessed no estado da Califórnia. Nessa época, já existiam bandas de thrash metal que possuíam letras mais obscuras em suas músicas. Em 84, a banda lança sua primeira demo, chamada Death Metal. Era nítida uma maior agressividade na música, em comparação a outras bandas da fase inicial do thrash, mas a sua letra com a pegada de horror não era uma grande inovação, pois já existiam bandas com a pegada parecida, como por exemplo, a Venom, em seu álbum Welcome to the Hell. No ano seguinte, lançam um álbum de estreia oficial da banda, intitulado Seven Churches. Seu título faz referência às 7 igrejas citadas no livro Apocalipse, presente na Bíblia. Além da velocidade inerente do thrash metal, por causa da guitarra distorcida, da bateria veloz aparente e do gutural no vocal, esse álbum é apontado como pioneiro do death metal. Porém, no mesmo ano em que surge Possessed, também surge a banda Mantas, que mais tarde ganhou o nome de Death. A banda é nascida na cidade de Orlando, também estadunidense, e seu vocalista e guitarrista, Chuck Schuldiner, é apontado como pioneiro a utilizar o gutural de uma maneira constante. Também em 84, Death lança sua primeira demo, chamada Death by Metal. Até a atualidade, há uma leve rixa entre quem defende o Death como a banda pioneira do gênero e quem considera o álbum Seven Churches, do Possessed, como o primeiro álbum do Death Metal. Mas é inegável a influência de ambas para o som que conhecemos hoje. Entre os gigantes do gênero, tem o próprio Death, o Obituary, o Morbid Angel e Massacre como exemplos no estado da Flórida, onde o gênero começou a crescer. No Brasil, temos Mutilator, Crisium, Sarcófago, Holocausto e Cripta como destaque. No mesmo período, o death metal começa a se desenvolver no Brasil com a banda Vulcano.
A banda surge em 81, inicialmente chamada de Astaroth. Começaram no heavy metal básico e seguiram com o gênero até 83. Em 84, lançam o álbum Devil on My Roof, que é um gênero thrash metal com um pezinho no death metal. No álbum do ano seguinte, o Blood Vengeance, a influência do death metal se torna presente. Em 85, Max e Igor Cavalera fundam a famosa banda Sepultura, que em seus primeiros álbuns transitava entre o thrash e o death metal. Com inspiração no thrash de Venom e Celtic Frost, a banda lança o álbum Morbid Visions em 86. Seu álbum de estreia é classificado até hoje como Death, Thrash e Black, por lembrar o som de bandas como o próprio Venom e o Possessed. No início, o Sepultura tinha uma pegada de death metal old school, com influências do black metal em suas letras que utilizavam símbolos do ocultismo e satanismo. Com o passar do tempo, no final dos anos 80, a banda começou a abordar a questão política em seu projeto. É importante ressaltar que, apesar de haver bandas que resolvem abordar problemas sociais e a geopolítica, como no exemplo anterior, o metal por si só, apesar de possuir uma estética vista como subversiva à moral social, não é algo pertencente à esquerda, mas é um terreno fértil para músicos que possuem esse posicionamento. A própria arte também é um ambiente de disputa. Por isso vem se tornando cada vez mais comum aqui na América Latina músicos falarem abertamente sobre o seu posicionamento ou a própria banda se auto-intitular coletivamente como death metal antifascista. E isso não ocorre apenas no death metal. Um bom exemplo é a banda Crisium, que faz parte da primeira geração do death metal nacional e permanece na ativa até hoje. Seus membros não levam a questão política de modo explícito para o palco ou algo do tipo. A sua composição não é diferente do padrão do death metal, mas em entrevistas, os membros da banda já se posicionaram contra racismo, fascismo e a desigualdade social no país. Em 2019, Max Kolesny, baterista e um dos fundadores da banda, se posicionou em uma rede social a favor da onda de protestos no Chile contra o presidente Sebastián Piñera e comparou com o contexto político no Brasil, onde figuras políticas apenas servem aos ricos e abandonam o povo. Há muita banda no Brasil com um pensamento parecido, como Pandemic, Wargore, Front e outros nomes. A cena underground nacional também incentiva esse tipo de pensamento e postura. Se tornou cada vez mais frequente encontrarmos pessoas abertamente ativas frequentando a cena do death metal. Aqui em Pernambuco não poderia ser diferente. É muito comum você ver diversas bandas do death metal tocando em evento abertamente antifascista e participando de ações solidárias dentro da cena. Como exemplo de eventos abertamente antifa, que abraçam death metal e outros gêneros da música extrema, tem o Setembro Extremo Noise Fest, o Inferno Flame e outros que também seguem na ativa. Quando se trata de banda, temos Necropatia, Fulminante, Final Creation, Overface, Sepulchral Horror, como uma parcela que representa o death metal local. A cena local é bastante movimentada e infelizmente não conseguimos colocar todos os projetos que fazem parte dela aqui. O Zine foi forte no movimento de 90 a 2000. Infelizmente, o falecido Chuck Schuldiner, do Death, não pôde viver o suficiente para ver o death metal se expandir no mundo todo e ganhar força fora dos Estados Unidos. É bom pontuar que as bandas citadas nesta edição também seguem tendo influência de outras vertentes na música extrema, como o black metal. É algo extremamente comum na cena do death metal trazer influência de outros caminhos da música extrema para um mesmo álbum. Para fechar o primeiro bloco, você ouve The Iron Duck, do Infested Blood e em seguida Caronte, do Final Creation. Essas bandas, assim como a maior parte das tocadas aqui hoje, são da cena pernambucana. Até o próximo bloco.
Estamos de volta com Frequência Cena. O tema de hoje é Death Metal Antifa. No bloco anterior, falamos sobre a origem do Death Metal, suas influências, o desenvolvimento do gênero no Brasil e o posicionamento político da cena underground. O convidado desta edição é Ed Hatred, que atualmente é vocalista de 4 bandas distintas, sendo uma delas a Fluids of Agony, banda pernambucana de Death Metal antifascista. Seja bem-vindo, Ed. Como surgiu a ideia de fundar a banda Fluids of Agony? Quem fundou a banda foi eu e o guitarrista, o Zé, vulgo Manny White, e inicialmente a gente já tinha um projeto anterior a esse. Em 2020 nós temos um projeto de raw black metal, que a gente temos mais 2 membros e a gente lançou uma demo. E a gente tentava seguir com esse projeto mesmo, só que a formação ela foi mudando, as nossas ideias foram mudando, a gente já não conversava mais as composições novas com o que a gente tinha feito na demo, a ponto da gente decidir encerrar o projeto e iniciar um novo com uma nova proposta. Aí foi quando eu dei a proposta de nome e também da gente se firmar como uma banda de death metal. E também o nome fazia sentido com a proposta, porque com proposta temática de lírica, porque a ideia é expressar a agonia mesmo, como se a música que a gente transmite fosse o que estivesse escorrendo da agonia, fossem os próprios fluidos. Pelo menos essa é a intenção que eu tento transmitir, que nós tentamos, né? No álbum de vocês, Cursed to Rot, é aparente também a influência do black metal. Quais foram as maiores inspirações para a produção desse álbum? Antes da Fluids of Agony, nós tivemos um material de raw black metal, e nós podemos enxergar a Fluids of Agony como uma continuação direta desse projeto. Então, existe música com o mesmo nome, riffs que a gente refez no contexto do EP, mas sobre influência direta, sobre influência de outras bandas, Belfegor, e o Gorgoroth, que eu acho que é a banda que
no início de tudo uniu eu e o Manny, nosso guitarrista, era o que a gente gostava em comum. Vocês deixam bem claro que são uma banda de death metal antifascista. Como essa ideologia aparece no trabalho e dia a dia da banda? Porque individualmente todos nós somos antifascistas. O nosso baterista é anarco e os outros 2 membros somos todos antifascistas, inclinados para a esquerda, esquerdistas mesmo, propriamente dito. E só por isso a gente já se consideraria uma banda antifascista, mas não para aí, porque a banda ela já nasceu com esse intuito lírico. Eu falei anteriormente sobre o tema lírico da banda e toda a expressão de agonia, desespero e angústia, eu vou sempre puxar isso para metáforas contra, por exemplo, o sistema vigente, que é o que acontece no câncer de Tourette. Toda a expressão de agonia ali é sobre o capitalismo, sabe? Todo o desespero e o sofrimento é relacionado a isso. Mas não para aí porque eu particularmente quero usar mais de simbolismos anticristãos, como a imagem de Satã e essas coisas, porque anticristianismo para mim também é uma forma de protesto antifascista, diretamente anti-imperialista, anticolonialista. E é basicamente isso, toda a expressão, toda a forma de expressão da banda sobre todo esse tipo de mazela vai ser sempre metáfora antifascista. Como alguém que vivencia e que produz na cena, bandas locais da música extrema vêm recebendo apoio da galera? Eu acredito que o apoio, principalmente, ele vem da movimentação, do underground, do movimento underground. E nunca foi ruim, na minha visão. Só que atualmente eu realmente enxergo como melhor, porque eu vejo as portas muito mais abertas por conta de que os eventos estão muito mais constantes nesses últimos anos, desde o fim da pandemia. Sabe, atualmente a gente vê 4 eventos por mês, isso não era tão fácil antes disso, que eu me lembre. Mesmo que existam alguns lugares que não tenham mais eventos, não se vê mais evento no Recife Antigo. Espaços como, por exemplo, o Dark Side, a constância de eventos lá faz com que as portas estejam sempre abertas para bandas novas e o movimento ele segue muito mais. E acho que é o principal ponto do porquê hoje em dia eu sinto que o apoio tá realmente melhor, sabe? Mas não só isso, porque eu enxergo a cena como muito calorosa, de todos os lados. Eu pude conhecer muitos ídolos, mesmo na cena aqui do Recife, graças à minha banda, e é satisfatório. Acho que é tudo que eu tenho para falar sobre apoio na cena, porque para mim é tudo que importa, é isso mesmo. O Frequência em Cena é um programa realizado por Luí Cavalcante, estudante de Rádio, TV e Internet, e Augusto Galdino, também estudante de Rádio, TV e Internet. E você acompanhou mais um Frequência em Cena. O programa é transmitido toda sexta na Rádio Paulo Freire e também está disponível na íntegra pela plataforma do Spotify. Para encerrar, você escuta Lex Agony, faixa presente no álbum Cursed to Rot, da banda Fleets of Agony. Logo após, você também ouve Necromancer's Rites, da banda Sepulchral Horn. Até nossa próxima frequência.